Romanos capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 25, a palavra de Deus diz assim: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, enculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Pai, obrigado pela palavra que o Senhor nos deixou registrada, palavra de vida, palavra da verdade, palavra que é o alimento da nossa fé, e nós precisamos ouvir a Tua voz essa noite em Tua casa. Não é a palavra dos homens, nem as doutrinas e filosofias do mundo que vai preencher as nossas necessidades, mas somente a Tua palavra, o verdadeiro alimento, pode fazer isso, nos manter de pé, nos sustentar, Senhor. Eu te peço que essa noite todos aqui ouçam a Tua voz, que nós possamos receber do Senhor a direção, a instrução para a transformação da nossa vida e do nosso entendimento. Para isso, entrego a minha vida ao Senhor e te peço mais uma vez a graça e a misericórdia sobre mim e a unção do Teu Espírito para me capacitar a ministrar a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, no poder do Espírito Santo, para quebrar todas as barreiras essa noite. É o que te peço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto do apóstolo Paulo, ele traz algumas verdades e algumas afirmações que nos levam a uma reflexão. Ele já começa o texto no versículo 21, dizendo de pessoas que têm conhecimento de Deus. Não é assim que fala aí o primeiro versículo que a gente leu? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. É possível conhecer a Deus sem lhe dar valor? Essa é uma pergunta que eu faço e que já está respondida na própria Bíblia. O apóstolo Paulo está dizendo, sim, é possível. É possível ter conhecimento de Deus, sem, contudo, lhe dar o valor necessário, lhe dar a atenção necessária, a honra necessária, a gratidão necessária. Como ele diz aqui, há alguns que têm conhecimento, mas não o glorificam como Deus, não o tratam como Deus, não lhe dão graças. Ao contrário, diz a Bíblia que se tornam nulos nos seus próprios raciocínios. Então a resposta à pergunta é sim, é possível ter conhecimento de Deus e, no entanto, não lhe dar nenhum valor. E isso é um perigo, é um problema para nós, inclusive na igreja, porque muitos dizem conhecer a Deus. E se nós perguntarmos aqui na igreja, você conhece Jesus? Todo mundo vai dizer sim, eu o conheço. Mas isso, pelo que o texto diz, não significa muita coisa, porque somos capazes de conhecê-lo sem, entretanto, lhe dar valor. Somos capazes de conhecê-lo sem levar em conta o que ele diz. Isso é uma capacidade humana, como diz o texto aqui. Então, muita gente diz conhecer a Deus, mas será que todos lhe dão o devido valor? E aonde está o nosso valor ou os nossos valores? Todos nós aqui temos valores, mas será que nós atribuímos, em ordem de grandeza, o valor necessário que deve ser atribuído a Deus? O que é mais valioso na nossa vida? Essa é uma pergunta para reflexão. O que eu dou valor? Onde está o meu maior valor, o meu maior tesouro, a coisa que é mais preciosa para mim nessa vida? E nesse momento, talvez muitos de nós pensem em alguém
pensem num filho, né? Pensem num cônjuge, num relacionamento, pensem numa pessoa e dizem: essa é a pessoa mais valiosa da minha vida e a minha vida gira em torno desse relacionamento. Mas o que há de mais valioso depende de onde estão realmente os nossos valores. Segundo a palavra de Deus nos ensina, o nosso maior valor, o nosso maior bem deveria ser Deus. Porque a Bíblia ensina que eu devo amar a Deus de toda a minha força, com todo o meu entendimento e acima de todas as outras coisas ou pessoas. Ame a Deus sobre todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo, está em segundo lugar. Mas em primeiro lugar, eu deveria valorizar, ou seja, dar valor a Deus. Mas esse é o grande problema e o dilema apresentado por Paulo nesse texto. Pessoas que o conhecem, mas não lhe dão valor. E aí, pensando assim, eu posso aqui estender isso a qualquer um de nós que tenha a resposta àquela segunda pergunta que eu fiz: onde está o seu maior valor? Em qualquer coisa que não seja Deus. Se eu não coloco em primeiro lugar, ele não está em lugar nenhum. E isto é um princípio bíblico também. Jesus foi bem claro quando disse: quem comigo não ajunta, espalha, e quem não é por mim, é contra mim. Então, ou ele está em primeiro lugar, ou ele não está em lugar nenhum. Ou eu o tenho em conta, ou eu não tenho nenhum relacionamento com ele. Não há um meio termo, não há uma posição em que eu possa dizer que sou morno. Inclusive, Jesus disse que aos mornos ele está pronto a vomitar-lhes, né, da boca, porque ou sou frio ou sou quente. Ou estou com ele ou não estou com ele. Não há um estágio intermediário nesse relacionamento. E aí a questão: aonde estão os meus valores? A Bíblia diz algo que baseia o nosso pensamento. Em Mateus, no capítulo 6, leia aí comigo o versículo número 21, texto bem conhecido, aonde Jesus ensina: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o quê? O teu coração. Então, onde está o nosso coração, ali está o que nós damos valor. E o que ocupa o nosso coração, na maior parte do tempo, é isso que rege a nossa vida, é isso que direciona os nossos esforços, é assim que a gente gasta a nossa energia em prol ou em busca daquilo que consideramos como um tesouro. Todos nós estamos buscando um tesouro. E a Bíblia diz que nós temos um tesouro, que já é nosso, que já foi dado e que já está conosco. Mas será que é esse o principal valor da nossa vida? Porque se não for, nós nos enquadraremos nesta questão que Paulo colocou aqui, dizendo que temos conhecimento de Deus, mas não acompanhamos esse conhecimento com o valor dado a Ele, ou pelo menos o valor que deveria ser dado a Ele. Não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Então, muitas vezes, a gente tem problemas relativos aos nossos valores. E é sobre isso que eu queria conversar contigo essa noite, com base na palavra de Deus. Nós invertemos os valores, nós confundimos os valores, e o nosso coração, que é enganoso, como diz a Bíblia, muitas vezes fica perdido em relação a essas prioridades. O que tem mais valor para nós? E quando nós invertemos os valores, tudo fica comprometido. Toda a nossa vida, todas as nossas escolhas, elas se baseiam nos nossos valores. Você escolhe baseado nos seus valores. Se os valores estão invertidos, as escolhas serão erradas. As decisões certamente serão erradas, porque foram baseadas em valores que estão corrompidos, que não são corretos. Então, confundimos muitas vezes o que é espiritual com o que é material. E aí metemos os pés pelas mãos a invertermos esses valores. O que tem mais valor para nós? É essa pergunta que nós temos aqui que responder, porque os nossos valores estão ligados às nossas verdades.
É a verdade que conduz a nossa vida. Mas a verdade de cada um é baseada nos seus valores. Se os nossos valores estão em Deus, a nossa verdade é única. Como disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então não há outra opção, não há um atalho, não há um desvio, não há um contorno que eu possa fazer. O caminho é um só, a verdade é uma só. Se os meus valores forem ajustados aos valores de Deus. E aí, o que faz com que hoje nós sejamos capazes de inverter os nossos valores, a ponto de alguns se enquadrarem naquilo que Paulo diz aqui no verso 21. Conhecemos Deus, mas não lhe damos valor. Muitas vezes a gente inverte valores simplesmente por ignorância, né? A gente vive, como eu disse aqui até nos anúncios, numa sociedade que está muito corrompida, né? Uma sociedade que está corrompida principalmente nos seus valores. Hoje as coisas estão de tal forma invertidas que aquilo que é certo é considerado errado e aquilo que é errado é considerado certo. Você percebe isso na sociedade em que você vive? Você lê as notícias, você deve ter ouvido agora falar da questão do aborto daquela criança. Todos ouviram falar sobre isso ou não ouviu? Não é? Aquilo foi uma grande inversão de valores, porque depois já se viu que não era nem um estupro de verdade. Então, olha só, né, todo mundo querendo o assassinato da criança de quase 7 meses, uma criança que poderia nascer. E ali isso tudo se tornou bonito, se tornou politicamente correto, um direito, né, daquela que foi a princípio estuprada e que depois viu que não era estupro. Então há um direito, e todo mundo, né, sem a menor vergonha, dizendo mata, mata, mata. E a juíza queriam crucificá-la, né, porque ela defendeu o contrário. Então esse é o ambiente em que nós vivemos. Que valores regem essa sociedade? Que valores fazem as pessoas tomarem esse tipo de posição? São os nossos valores? E o pior de tudo que eu tenho visto nesses dias, e já falei sobre isso aqui, é como eu disse, conhecer Deus, todo mundo na igreja conhece, mas pode ser que conheçam e também, como diz Paulo, não lhe deem valor. Eu citei isso até a semana passada e ontem também, quando falei aqui para os pais, outro caso da mídia que ficou famoso, da cantora Bruna Carla, não é? Você ouviu falar no caso lá dela, que disse que não cantaria num casamento de um amigo homossexual, não porque tivesse nada contra esse amigo, e de fato não tem, tanto que é considerado como amigo, mas porque a sua voz, o seu canto tem um propósito, que é adorar a Deus, e esse propósito não coaduna com esse tipo de relacionamento. Pronto, ela foi crucificada. Nada me espanta o fato dela ser crucificada, porque o mundo tem esses valores que eu acabei de dizer para você. O que me espanta é que eu vi crentes crucificando ela também. Os crentes moderninhos dos tempos atuais são os crentes que acham que podem ser crentes e comunistas ou socialistas ao mesmo tempo. São os crentes que acham que isso é sinal de que é ser bonzinho, não é, que é ser inclusivo, não ter nenhum tipo de preconceito. Não é questão de preconceito. Não é questão de coerência, não é? É como eu como pastor, vou fazer um casamento de homossexuais, por mais que eu possa amá-los, por mais que eu possa ter até uma convivência boa com eles e os considerar amigos, por que não? Mas não posso fazê-lo. Não é uma questão de preconceito, é uma questão moral, é uma questão de acordo com os meus valores e com a minha crença. Mas os valores estão a tal ponto corrompidos, até dentro da igreja, que pessoas da igreja, ditas evangélicas, e como eu já disse aqui, eu já estou com medo de usar esse nome evangélico, já quando me perguntam, eu já não digo que sou evangélico, eu digo que sou protestante. Eu estou protestando, né? Eu protesto contra isso tudo. Então, já religião, evangélico não, porque evangélico virou um saco de gato que ninguém sabe o que tem dentro, né? Todo mundo se diz evangélico. E aí a gente viu evangélicos aí crucificando a atitude da cantora e tal.
falando a respeito disso. Então, esse é o quadro da sociedade atual, o quadro da inversão dos valores. Ignorância pode ser, mas ignorância não significa inocência. E isso a gente tem que entender também. Ninguém pode alegar ignorância para ser perdoado por um crime. Na lei dos homens, se você comete um crime, você não pode diante do juiz dizer assim: eu não sabia que a lei proibia isso. Isso não serve como atenuante e não vai diminuir em nada a sua pena, porque você teria a obrigação de saber. Então a ignorância, embora possa ser a causa da inversão de valores, ela não inocenta ninguém, porque a Bíblia está aí, a palavra de Deus está aí para a gente ouvir, para a gente aprender, para a gente ler, para a gente ter os nossos valores bem firmados e bem fundamentados. Então, nós conhecemos a verdade ou não? Essa é a questão. Em João 8,32, você conhece o texto, né? Mas eu vou colocar aqui só para relembrar, né? Em João capítulo 8, verso 32, o que está escrito? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus dá isso como algo simples e certo. Ao conhecer a verdade, automaticamente você é liberto. Liberto de quê? Da mentira, do oposto da verdade, do engano. Você é liberto porque entra na sua vida os conceitos da verdade. Então há um conhecimento de Deus que vai se traduzir no entendimento de quem é Deus e que vai mudar a sua atitude, não como os outros, que o conhecem, mas não lhe dão glória. O conhecem, mas não lhe dão graças. Não, isso não pode acontecer, porque se você de fato conheceu a verdade, a sua vida tem que mudar. E se isso é verdade, olha o que Deus requer de nós. Em Atos capítulo 17, versículo 30, Atos 17, 30, está escrito assim: ora, Deus não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. A ignorância não é levada em conta por Deus antes da revelação da verdade. Mas uma vez que a verdade é revelada, eu me torno indesculpável, porque a conheci. E aí não há mais desculpa, então vem uma notificação da parte de Deus. A notificação é um mandato, é uma ordem que se cumpre, não é uma opção. E a Bíblia diz: Deus notifica aos homens que se arrependam. Você só tem uma opção: ao conhecer a verdade, se arrepender da mentira, se arrepender do engano, se arrepender da vida e não continuar insistindo no erro e no engano. Então Deus notifica aos homens que se arrependam. E muitas vezes essa inversão de valores, como eu disse, que vem pela ignorância, às vezes vem porque a gente traz uma bagagem de crenças e valores antigos. E todos nós, quando chegamos a Cristo, trazemos essa bagagem. Porque a gente, na maioria dos casos, não nasceu no Evangelho. Você nasceu, você viveu nesse mundo, você conheceu a verdade, você se converteu e aí você começa a seguir a Cristo. Na maioria dos casos é o que acontece. Mas você vem de uma família, você vem de uma tradição, então você aprendeu alguns valores antigos, algumas crenças antigas, e esses valores estão impregnados no seu coração. Quando eu conheço a verdade me liberta, inclusive dessas crendices, inclusive dessas heranças familiares, dessas tradições, desses rudimentos. Mas muita gente ainda está presa a essas manias do passado e por isso apresentam hoje valores invertidos. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas no capítulo 4, no versículo número 3, veja só o que ele diz: assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, às coisas que estavam enraizadas no mundo no qual estávamos inseridos, aonde nós vivíamos, nas tradições da família, do povo, de tudo aquilo que a gente viveu. Paulo diz: nós estávamos presos aos rudimentos do mundo.
Mas Jesus me libertou ou não? Se eu conheci a verdade me libertou. Se Cristo te libertar, verdadeiramente você será livre. Então você tem que se libertar desses conceitos antigos. Ah, mas foi a vovó que me ensinou assim. Azar o seu, porque a vovó não sabia. A vovó não conheceu a verdade. Então ela te ensinou errado. Lamento informar, mas ela está errada. A palavra está certa. Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso, diz a Bíblia. Então é nela que eu tenho que me focar e não no que eu aprendi, e não no que eu recebi e que eu mantive como verdade. Isso está até hoje impregnado no meu coração. A verdade precisa me libertar a ponto dos meus valores serem transformados. E muitas vezes a gente inverte valores porque a gente vai se adaptando aos modismos deste mundo. São adaptações que vão acontecendo ao longo do tempo. Quando a gente se converte, a convicção está lá em cima. Não é? Você está convicto, você está certo. E aí a gente, ao longo do tempo, vai enfraquecendo, vai amolecendo, né? Vai se adaptando ao mundo que nos cerca. E aquilo que antes era uma convicção, agora já não é tanto uma certeza. A gente começa a duvidar de algumas coisas e a gente tem a tendência também a imitar. O ser humano tem a tendência a imitar comportamento. Amados, esse é um dos grandes problemas dos dias atuais, inclusive com respeito a comportamentos e até comportamentos sexuais. O ser humano tem a tendência de imitar. Todos nós temos essa tendência. E aí a gente convive com uma pessoa, nós tendemos a imitá-la. Tendemos a imitar a maneira como ela fala, a maneira como ela se veste. Se a gente admira alguém, a gente então imita mais ainda. Isso é nato de todos nós. Você admira uma pessoa, você começa a falar como essa pessoa, se vestir como essa pessoa, imitar o seu comportamento. E aí entra também a inversão dos nossos valores, porque a gente assimila costumes que não são nossos. E a gente assimila costumes de um grupo que a gente quer pertencer ou ser aceito. Um grande problema hoje da nossa juventude é imitar o comportamento. Imitar para ser aceito, imitar para não se sentir diferente. Quantos hoje não estão já jovens tendo experiências homossexuais apenas por imitar o comportamento de alguém? Porque está virando moda eu ter um relacionamento com alguém do mesmo sexo. Simplesmente isso está virando um costume, uma moda, um modismo. E aí, se eu não faço, parece até que eu sou o diferente. Parece até que eu sou, o ET. Só que nós somos ETs mesmo, irmãos. Nós somos extraterrestres. A Bíblia diz que nós não somos desse mundo. Muito pelo contrário. Se amarmos ao mundo, o amor do Pai não está em nós. Se tomarmos a forma do mundo, não podemos ser parecidos com Deus. Ou somos parecidos com Deus ou parecidos com o mundo. Então nossos valores muitas vezes são invertidos, não porque começaram assim, começaram bem. Fomos instruídos, aprendemos na escola bíblica. Quantas vezes? Por isso o que aconteceu ontem aqui na escola bíblica é muito importante, mas não é a garantia de sucesso. Porque muitos hoje que partiram para uma outra vida, para uma outra prática, para um outro costume, partiram e vieram das escolas bíblicas dominicais, vieram das igrejas, foram criados na igreja, mas foram se adaptando ao mundo, foram se adaptando àquilo que era ensinado, apregoado, praticado, achado normal, e como dizem alguns, daqui a pouco vai ser obrigatório. Eu não quero estar vivo nesse dia. Mas é para onde a gente está caminhando, irmãos, e infelizmente é isso que acontece. Assimilar costumes é algo que não agrada a Deus. Eu quero ler contigo segundo o livro de Reis, no capítulo número 17, no versículo número 15, um alerta, segundo Reis 17, verso 15,
Diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos, e seguiram as nações que estavam em derredor deles, das quais o Senhor lhes havia ordenado que não as imitassem. Há uma ordem de Deus para nós. Nós somos diferentes. E aquele que quiser ser igual vai ter problemas. Nós fomos chamados para sermos diferentes. E quando a gente quer imitar, a gente entra em problemas. Nós não fomos chamados para imitar o comportamento de ninguém, para absorver o costume de ninguém. Nós temos os nossos próprios costumes, o nosso próprio comportamento ensinado por Deus. E aqui o povo de Deus, quando quis imitar o comportamento dos outros, foi por Deus punido, e não há outra alternativa senão isso. Porque não agrada a Deus quando nossos valores são corrompidos, simplesmente porque queremos imitar, queremos ser iguais, queremos ser bonitinhos, moderninhos, aceitos, queremos ser politicamente corretos. Isso não agrada a Deus. E também, às vezes, invertemos os valores simplesmente pelo nosso afastamento de Deus. Há um afastamento de Deus, então, automaticamente, há uma inversão de valores. Porque enquanto estou perto de Deus, absorvo do Senhor a sua verdade, o seu amor, os seus princípios. Mas quando me afasto de Deus, certamente meus valores também se esvaziam. Longe de Deus, as nossas verdades enfraquecem. Nós temos fé, e a fé, a Bíblia diz, é a certeza, é a convicção. Mas quando eu me afasto de Deus, isso enfraquece. Eu só tenho essa certeza, essa convicção, quando alimento constantemente a minha fé. E a Bíblia diz qual é a fonte do alimento da fé. A fé vem pelo ouvir da pregação. Então, enquanto estou alimentando, estou forte. Agora passa um mês longe da igreja, passa 2 meses sem ouvir a palavra de Deus, passa 4, 5, 6 meses sem ouvir uma pregação. E aí, como é que fica você? Aquilo que antes era uma certeza, agora já é visto com uma certa dúvida, porque você leu muita coisa, você viu muita coisa, você vive muita coisa longe de Deus, e ali a certeza vai se transformando em dúvida e vai se enfraquecendo. Mas a Bíblia diz que Deus nos quer próximos. Em Efésios, no capítulo 2, olha o que está escrito aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Esse é o nosso passado. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. O sangue de Cristo não somente nos salva, como também nos aproxima, nos congrega. Crente tem que viver em congregação. Não existe crente em casa. Crente tem que viver perto um do outro, irmãos. Porque o sangue de Jesus, além de nos salvar, nos aproximou. E nessa proximidade, a gente se alimenta mutuamente, a gente se corrige mutuamente. Como diz a Bíblia, o ferro com o ferro se afia, a gente cresce mutuamente. Tudo isso depende da comunhão, que é desejo de Deus, a ponto de haver um salmo específico sobre isso. É na comunhão que o Senhor derrama a sua bênção, está lá no Salmo 133. Então, eu preciso estar perto de você e você perto de mim, e nós perto uns dos outros, porque isso nos fortalece, isso nos une, nos torna mais fortes de verdade. Mas quando há um afastamento de Deus, a convicção se transforma em dúvida. Aquilo que eu tinha como certo, agora já não é tão certo. Aquilo que regia a minha vida por estar impregnado nos meus valores, agora já não é mais tão valorizado. E a gente, então, acaba invertendo os valores. E que exemplos eu posso dar de inversão de valores que esse mundo está aqui nos apresentando? Exemplo de valor invertido,
quando a gente valoriza mais os bens do que as pessoas. Esse é um exemplo muito clássico, não é? Dizem aí num ditado que já ficou meio batido, mas que é verdadeiro, que a gente deve usar os bens e amar as pessoas. Se eu inverter isso, como é que fica? É terrível, não é? Inverte essa frase. Usar os bens e amar as pessoas. Aí você passa a amar os bens e usar as pessoas. Para os seus propósitos, para os seus objetivos. Olha, o problema é o contrário. Não é esse o valor que Deus atribuiu a nós quando colocou o ser humano no primeiro lugar do alvo do seu amor. Deus amou o mundo de tal maneira para salvar. Então nós somos o alvo do amor de Deus. E não há nada mais importante, nenhum bem é mais importante do que uma pessoa. Às vezes a gente inverte os valores quando nós julgamos pela aparência. Você lembra lá de Samuel, quando entra na casa de Davi, pai do Davi, para escolher, o ungido do Senhor, e ele olha o irmão mais velho, Eliabe, e diz, está aqui, é esse o homem. E aí Deus diz, está enganado, Samuel. O Senhor não vê como vê o homem. O Senhor vê o interior, vê o coração. E a gente às vezes olha para a aparência das pessoas. Quantos de nós aqui já não fomos enganados pela aparência de alguém, né? Demos valor, olha lá, poxa, olha a pinta do camarada, né? Olha o terno, olha a gravata, olha a postura, olha a roupa, olha o relógio, olha isso, olha aquilo, e no final era engano puro. A Bíblia diz que não adianta a gente ser bonito por fora e podre por dentro. Jesus comparou os fariseus a sepulcros caiados, e nessa palavra ele disse assim, vocês parecem sepulcros caiados porque por fora estão limpinhos, pintadinhos, bonitinhos, mas por dentro, cheio de osso, cheio de carne podre, cheio de corpo em decomposição. Então, os valores precisam ser ajustados. A maneira como a gente olha deve mudar. Ter os olhos de Deus e não os olhos naturais do homem, porque o natural é a gente fazer isso mesmo, julgar pela aparência. Samuel, o profeta, julgou pela aparência e foi corrigido por Deus. Talvez depois desse episódio, ele agora tenha mais cuidado antes de tomar uma decisão, antes de se deixar levar pela aparência de alguém. Quantos são enganados pela aparência, tanto homens quanto mulheres, que começam relacionamentos pela aparência. Tem uma coisa diabólica chamada Tinder, você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar? Que tenta aproximar as pessoas e lá todo mundo é bonito, né? Todo mundo é maravilhoso, todo mundo é cheio de currículo, e aí de repente o encontro não é nada daquilo, né? E depois o conhecimento, o relacionamento mostra que há uma realidade completamente diferente daquilo que é apresentado como propaganda. Na nossa propaganda está aqui o nosso currículo, mas quem nós somos de verdade? Então, um valor invertido muitas vezes se apresenta quando a gente julga dessa maneira. Às vezes a gente também é enganado, e aí é um problema da igreja. O problema de valorizar mais os dons espirituais do que a palavra de Deus. Esse é um problema bem atual nas igrejas atuais. Muitos não se importam se a palavra de Deus é pregada com verdade. O que a pessoa quer é sentir um arrepio na reunião. Ela quer dar uns pulos, ela quer rodar, sei lá o que ela quer, virar peão, ela quer voar, no meio da igreja. Não importa se a palavra é verdadeira. Se não tiver uma distração, se não tiver um movimento, se a gente não pular, não rir, não cair, não deitar, se não acontecer alguma coisa, eu então não dou valor. Só que o que tem valor, de fato, é a palavra. Mais do que qualquer dom espiritual que possa ser apresentado. Quando um crente quer apenas revelação e ele acha que a Bíblia não tem o que ele precisa, que ele precisa ouvir uma revelação, na verdade ele já se tornou um supersticioso. Tão ruim como qualquer outro tipo de superstição que a gente encontra nesse mundo.
porque nenhuma visão substitui a revelação da palavra de Deus. Como disse Paulo aos Gálatas, ainda que eu mesmo ou um anjo do céu venha e pregue um evangelho que vá além do que já foi dito, seja maldito. Porque tudo que já foi dito está registrado e é suficiente. Não há mais revelação fora da palavra de Deus. Ninguém pode dizer-se usado por Deus ou pelo Espírito Santo, afirmar que tem uma revelação complementar àquilo que a Bíblia já revelou. A palavra de Deus já garante isso. Mas quando eu, como cristão, me deixo levar, na verdade, os meus valores também estão invertidos. Eu estou com valores corrompidos. É Jesus que revela tudo o que eu preciso saber. Em João capítulo 1, no versículo 18, veja comigo aqui o que está escrito. João, Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Jesus é a revelação de Deus. Não há outra revelação além daquela a qual foi realizada por Jesus. A Bíblia diz, ele é a imagem do Deus invisível. Quer ver o Pai? Olhe para Jesus. Ele mesmo disse a um dos seus discípulos, quem vê a mim, vê ao Pai. Como que você me pede, me mostra o Pai? Porque a gente quer revelação a mais. A gente quer uma novidade. E Jesus diz, não precisa de novidade. Olha para mim, que você já vai conhecer tudo que é necessário. Ouve a minha palavra e você já vai ter tudo que é necessário. Não tem mais revelação, não tem mais acréscimo, não tem mais novidade. Tudo já está escrito e foi escrito para a nossa edificação. Mas veja como é que a gente, mesmo cristão, pode mudar os valores quando adota esse tipo de comportamento. Outro problema de inversão de valores que eu percebo muitas vezes na igreja é quando a gente valoriza mais a comunhão com o descrente do que a comunhão entre os irmãos. Isso é um problema, irmãos, sabia? Como é que isso se dá na prática? Se dá assim. Tudo que é evento da igreja, você não vem. Mas você não falta a um evento dos amigos. Você não falta a um churrasco do trabalho, a um evento dos amigos. Isso você está sempre lá. Você valoriza essa comunhão. Mas a comunhão com os irmãos, você diz assim, não, é cansativo. Tem uns irmãos chatos, só fala de Bíblia, glória a Deus, aleluia. Né? Não, valores invertidos. Isso são valores invertidos. Na prática, valores invertidos. Por quê? Porque eu valorizo mais os meus amigos lá fora e não faço amigos aqui dentro. É pior ainda, não é? Não tenho relacionamento, mas lá fora tenho tantos relacionamentos. Mas aqui em casa de Deus eu não tenho relacionamento, nem faço questão. Isso são valores invertidos. Parecido com o que disse Paulo, conhecer a Deus, mas não lhe dar valor, porque ignoro os princípios da sua palavra. Tem crente que tem mais amizade no mundo do que na igreja. Mais amizade mesmo, não estou falando de amigo no Facebook não, que isso é a maior ilusão, né? Olha lá, tem 3.000 amigos, você mal conhece cada um deles. Mas eu digo amigos mesmo, há pessoas que têm mais amigos fora da igreja do que na igreja. E a Bíblia diz na segunda carta de Paulo aos Coríntios, e a gente precisa lembrar esse texto, no capítulo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do versículo 14 até o versículo 18, está escrito assim: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Agora foi específico. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque se nós somos santuários do Deus vivente,
Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Serei o vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, Paulo é bem claro na palavra de Deus. Aonde eu tenho que ter os meus amigos? Aonde eu tenho que buscar os meus relacionamentos? É no meio do povo de Deus. Com quem eu terei sociedade? No meio do povo de Deus. É aqui aonde eu terei a companhia ideal. Ah, mas tem gente que não presta? Tem gente que não presta, em tudo que é lugar. Tem gente que não presta. Para isso eu devo escolher muito bem as minhas amizades. Mas valorizar mais os lá de fora do que os daqui de dentro, esse é um erro de inversão completa de valores e que me coloca em contradição, em choque frontal com a palavra de Deus, como eu li para você e você acabou de ler aqui junto comigo. Eu não posso valorizar mais as amizades no mundo do que as amizades na igreja. Está o texto dizendo que eu não posso me relacionar com ninguém, que eu tenho que estar no meu trabalho, não falar com ninguém, né? Não almoçar com ninguém, não sair. Não, o texto não está dizendo isso. Mas o texto está falando de intimidade. O texto está falando de relacionamento. O texto está falando de sociedade, de envolvimento emocional. Aí é diferente. E isso é o que a gente tem com os amigos. Colegas é diferente de amigos. Colegas, você pode ter muitos colegas, de trabalho, de faculdade, de colégio, de rua, de prédio, de tudo. Mas amigos é um grupo mais seleto, onde a gente divide o coração, não é? E isso é uma evidência da nossa inversão de valores. E outra, para a gente encerrar, no Salmo 84, leia comigo aqui no Salmo 84, no versículo 10. Salmo número 84, no verso número 10, está escrito assim: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aqui o salmista diz qual é a sua preferência. Ele afirma que é melhor até estar à porta da casa de Deus do que a permanência constante nas tendas da perversidade. Ele diz que é melhor um dia nos átrios do Senhor do que 1000 dias fora deles. Qual é a inversão de valor? A inversão de valor aqui é quando eu valorizo mais qualquer outro lugar do que a minha presença na casa de Deus. Nós estamos na época dos desigrejados. Você já ouviu falar dos desigrejados? São aqueles que um dia foram crentes, um dia estiveram na igreja, mas agora odeiam a igreja. Odeiam porque foram enganados, foram passados para trás, foram talvez roubados por pastores, por irmãos, sei lá o que aconteceu com eles, mas eles agora odeiam a igreja e afirmam com todo o coração que a igreja é onde eu estiver, em qualquer lugar, aquilo se torna uma igreja. Não é esse o conceito que a Bíblia apresenta para nós. E isso é uma completa inversão de valores. Quando eu começo a valorizar o culto, ou a reunião, ou qualquer outra coisa fora da casa de Deus. E isto é uma inversão de valores que vai trazer prejuízos certamente para a minha vida. E por fim, quando eu começo também, e outro erro que muitos de nós incorrem, valorizar mais o carisma do que o caráter. Essa luta entre o carisma e o caráter não deveria ser uma luta, né? Porque deveria ter na mesma pessoa as duas coisas, mas muitos de nós são enganados pelo carisma das pessoas. E o carisma é aquela capacidade que a gente tem de ser falante, né? De ser simpático, carinhoso, prodigioso, né? Sem levar em conta o caráter. Hoje isso se aplica em muitos lugares, inclusive na política, porque eu penso assim, rouba mais faz. O que é isso? É o carisma contrário ao caráter. Ele faz, ele dá, ele proporciona coisas boas, mas ele rouba. Ah, mas está tudo bem, porque não valorizo o caráter, eu valorizo
o que ele me dá, o carisma que ele apresenta. Muitas vezes, pastores carismáticos, amorosos, carinhosos, né? Que beijam você, te abraçam, mas por trás, punhal nas tuas costas. E a gente valoriza mais isso do que o caráter da pessoa. Ele é bom caráter, mas é muito sério, é muito fechado, é muito assim, muito assado. Isso é uma inversão de valores. Carisma e caráter poderiam andar juntos. E se eu preciso escolher um deles, eu preciso escolher o caráter. Porque o caráter é aquilo que nós de fato somos. Mas para os nossos valores não se inverterem, a gente precisa observar cada detalhe desse. E eu volto contigo lá no texto que a gente leu no início, em Romanos, no capítulo 1, para que a gente faça uma releitura desse texto uma última vez. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensatos. Há uma insensatez, há um obscurecimento do entendimento, e assim a pessoa permanece na sua ignorância. E aí ele diz no verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Se você perguntar, se acham sábios, acham que suas escolhas são as melhores, que suas posições são as mais coerentes, se acham muito sábios, mas a Bíblia diz são loucos. Loucos, completamente loucos. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E aí vem a consequência. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que esse versículo fala é do humanismo. O humanismo é a adoração da criatura no lugar do Criador. O humanismo é a origem de tudo que nós temos visto no mundo de hoje. É em prol do homem, do prazer do homem, não é em prol do sentimento do homem, da verdade do homem, do que o homem acha de si mesmo. Não importa mais a verdade, o que importa é como eu me vejo. Eu me vejo homem, eu me vejo mulher, eu me vejo um avestruz, eu me vejo uma formiga, sei lá o que eu me vejo. O que importa é o homem. E ali, então, o homem é adorado no lugar do Criador. As consequências, você já sabe quais são. E para nós o que resta? Para nós o que resta é firmar os nossos valores. É ter convicção na nossa fé. Nos últimos dias, irmãos, Jesus vai encontrar fé na terra? Ele mesmo perguntou. O que é mais importante hoje é a nossa convicção. Se a nossa convicção não for firme, nós seremos atacados, abalados e derrubados. O que importa hoje é a nossa convicção. Se você não quer inverter os seus valores, primeiro, coloque Deus em primeiro. Coloque Deus em primeiro lugar. Segundo, procure a palavra da verdade. É ela que é a verdade. E não se deixe enganar pelos valores humanos. É a única saída para nós. Nos últimos dias, voltar para a palavra, voltar para a verdade e viver a verdade. Com cuidado de não sermos enganados nem termos os nossos valores alterados. Porque o tempo se aproxima e não é catastrófico, não é apocalíptico, é apenas a constatação de uma realidade. Só não vê quem não quer. Basta você ler o que está acontecendo ao nosso redor. Basta a gente enxergar, abrir os olhos para ver o que o nosso mundo está se transformando, com os valores completamente invertidos. O que é verdade, tido como mentira, e o que é mentira, tido como verdade. Que não seja um de nós a colaborar com isso.
mas que nós sejamos oposição até o final. Amém? Vamos orar? Peça a Deus agora que Ele te dê discernimento. Peça a Deus nesse momento que Ele te fale a verdade e que você se disponha a viver pela verdade. Pai, eu te peço em nome de Jesus, não deixa nenhum dos teus filhos aqui ser enganados pelo mundo, pela imitação dos princípios, enganados pela própria consciência, enganados pelo erro. Pai, em nome de Jesus, fala ao nosso coração pela Tua palavra, e que ela, que é a verdade e a fonte de toda a verdade, de fato seja a libertadora da nossa vida. Liberta, Senhor, pela Tua palavra, o coração de cada um dos Teus filhos do erro e do engano. Deus, em nome de Jesus, tira essa geração de cima do muro, Pai, e nos faz tomar um posicionamento. Não agradaremos a todos. Não é possível ser politicamente correto. Pai, em nome de Jesus, dá firmeza aos teus filhos, aqueles que creem na tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus.